Deu mole, é vapo. Flamengo repatriando João Gomes. Que história é essa, Pedrão? Vamos falar sobre isso, o torcedor rubro-negro. Excelente notícia do Flamengo. Flamengo e Botafogo depois de amanhã pelo Campeonato Carioca. Várias outras notícias do Flamengo. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, aciona o sino da notificação, deixa o teu like, toca aí, meu parceiro e minha parceira. Tu não vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo, torcedor rubro-negro. Tô até botando a luz aqui de reserva, porque a dona Light, que é quem cuida, quem é responsável pela energia, pelo menos na parte que eu moro do Rio de Janeiro, ela tá de sacanagem, que ela tá acabando a luz toda. Se queimar meu ar-condicionado, minha geladeira, eu quero ver se eu vou me arrumar outro, minhas carnes, meus frangos, meu negócio tudo que tá na geladeira que vai estragar, tá? Mas enfim, vamos avançando aí que tem muita coisa pra gente conversar. Acho que eles fazem de propósito. Ficar acabando a luz de madrugada, todo mundo tá dormindo, ninguém vê. Só que eu, meu irmão, acordo que nem um louco, 3, 4 horas da manhã, então vocês vão ter que dar o jeito de vocês se queimar alguma coisa aqui em casa. Mas vamos lá, pessoal. Ó, o negócio é o seguinte, tivemos a finalização de mais uma rodada aí do Campeonato Brasileiro. Pro nosso, é ruim, né, pra gente. É o que eu falo, rapaz. O brasileiro, ele começa tudo embaralhado. Tudo embaralhado. Ih, caramba, olha lá, aonde tá o time tal e coisa tal. Ó, o Palmeiras já é líder do campeonato. O Palmeiras simplesmente já é líder do Campeonato Brasileiro. Eles ganharam no Internacional fora de casa por 3-1, tá? O time que o Flamengo empatou, deu mole no Maracanã. É isso que eu falo. Mas enfim, o Fluminense já ganhou, aí já desgarrou um pouco ali também. Então o Flamengo, ele precisa estar atento a isso. Porque tudo bem que é início de brasileiro, ao mesmo tempo que você tem a tabela embaralhada, esses pontos lá na frente, eles acabam fazendo falta. E tem que ficar atento nesse sentido, tá? Pessoal, treino normal hoje no CT do Urubu, na parte, evidentemente, da manhã. É o penúltimo treino do Flamengo para enfrentar o Botafogo no próximo domingo no Newton Santos. Até um boato aí, né? Uma possibilidade que o pessoal levantou do jogo ser no Maracanã, porque é clássico, a gente esquece, o Botafogo não vai abrir mão de jogar no seu mando de campo, de usar o gramado de plástico, tá? Até porque já vai perder ali o poderio da sua torcida, né? Então, essa situação é completamente inviável. E se a regra do jogo diz isso, tem que ser lá, vamos jogar lá, né? Tava na regra, é o regulamento, vamos lá e vamos jogar e vamos ganhar dos caras lá, evidentemente. Jorge Carrascal foi eleito o melhor jogador do mês no Flamengo. Além disso, o colombiano venceu o prêmio de gol mais bonito do mês, que é esse gol marcado contra o Vasco da Gama, né? Que ele pegou de primeira na cara da bola e fez aquele gol ali que ajudou e muito o Flamengo a se classificar, mesmo na bacia das almas ali, para a próxima fase do Campeonato Carioca. Tem notícia boa do Flamengo. Luiz Araújo treinou normalmente ontem com os demais jogadores, com os demais companheiros no CT Ninho do Urubu e deve reforçar o Flamengo no clássico diante da equipe do Botafogo, meus amigos. Enfim, o Luiz Araújo, para mim, que é um jogador muito importante para o Flamengo. Muitas das vezes ele acaba sendo subestimado ali, né? Acho que ele tem muito a contribuir e deve ficar à disposição para o próximo confronto aí diante da equipe do Botafogo. E o Flamengo já vai ficar devendo o jogo no Brasileirão, você sabia disso? Pois é, isso porque a CBF vai ter que adiar o jogo do Flamengo diante da equipe do Mirassol, em função da Recopa Sul-Americana. Então, um calendário assim, tão lindo, tão fantástico, maravilhoso, que começa o campeonato e o Flamengo já vai ficar devendo ali uma rodada no campeonato. Mas enfim, vamos seguindo, que tem muita coisa pra gente conversar. O confronto entre Botafogo e Flamengo e o Botafogo no próximo domingo às 5h30 da tarde, diretamente do estádio Newton Santos, terá a presença de 500 policiais, drone e também de drone
de reconhecimento facial com autorização do BEP. Clássico volta a ter torcida dividida do Nilton Santos após 4 anos, né? Porque o Botafogo fica nessa bobeira de, só vai dar 10%, só vai dar 10%. Pô, todo clássico praticamente no Rio é 50-50 e o Botafogo ele se apresenta como coveiro das tradições cariocas de dividir a torcida no estádio, que é algo... É porque eles não conseguem dividir também, né? Tem essa situação, eles acabam perdendo com essa situação. A última vez que esse clássico foi disputado com torcida dividida no estádio Nilton Santos aconteceu há 4 anos e o Flamengo venceu por 3-1 a equipe do Botafogo pela 8ª rodada da Taça Guanabara, que teve um público baixíssimo de 12.743 pessoas e não houve relatos de confusão dentro ou fora do estádio. No estádio do Botafogo ainda tem esse clima bélico, tá? Mas muito em função do que se desenvolveu nos últimos anos dessa carga de 10%. Porque aí você começa a eliminar o outro do seu espaço e aí você se torna cada vez mais intolerante, porque você não está acostumado a conviver com o outro. Não é igual lá em São Paulo, então, meu irmão, ele é guerra, porque é torcida única, eles não... Na cabeça deles eles não têm rival, eles têm inimigo e se comportam feito pessoas como se não fossem pessoas civilizadas. Falo mesmo, é isso aí mesmo. Lá em São Paulo é o que acontece. Já fui vários jogos lá e isso aí. E se o cara te vê de longe ali, já quer te pegar ali, né? Porque os caras não estão acostumados a conviver com o outro, né? Essa bosta dessa torcida única ali, né? Mas foi justamente num Botafogo e Flamengo, torcida dividida, teve uma briga do lado de fora, foi uma tragédia, acabou vitimando um torcedor do Botafogo, algo que é inaceitável, mas isso aí não diz respeito, não é porque teve duas torcidas ali, né? Isso aí é uma outra situação. Né? Se tem 2 torcidas direto no Maracanã, não dá nada. É uma outra situação. Enfim, o BEP, o histórico faz o BEP prever um planejamento. E no estádio do Nilton Santos, o que acontece? Realmente você tem uma operação complicada, porque as ruas em torno do Nilton Santos são muito estreitas ali. Elas são muito estreitas. Então, para você... chega pertinho ali. No Maracanã já é algo mais esparramado, entende? E o torcedor está mais acostumado a conviver com o outro, coisa que não temos no estádio Nilton Santos, beleza? Vai ter drone, vai ter helicóptero, carro comando, vai ter... Quanto mais coisa tiver, para mim, melhor mesmo. Bota câmera nisso tudo, porque aí você tenta inibir o máximo ali. E ou se deu uma merda, você sabe quem fez, você vai lá, prende o cara, cadeia no cara. Beleza? Mas sobre Maracanã não tem a menor possibilidade desse jogo acontecer no Maracanã. BAP, presidente do Flamengo, detona modelo de SAF do Botafogo e cobra punição, rapaz. Olha aí. O que não pode acontecer é o que estamos vendo no Botafogo. Cria-se uma SAF, permite que alguém compre o clube e ele acaba numa situação pior do que antes. O Botafogo devia, creio eu, 100 milhões de euros. Eles foram campeões do Brasileiro e da Libertadores 2024. E ninguém vai tirar isso deles. Tá na história dos caras. Eles receberam uma injeção de doping financeiro, montaram um time que não era correspondente àquilo que eles possuíam de grana, né, de estabilidade econômica. Foi uma grande bolha, a bolha estourou. Agora, o último açaí apaga a luz. Agora vai afundar de vez aí o Botafogo. Recebem milhões, não pagam a ninguém e aumentam a dívida existente. É preciso regulamentação. Se alguém chega com muito dinheiro e usa apenas para contratar jogadores e não cumpre nenhuma das suas obrigações, qual o sentido? Houve uma distorção no conceito SAF. Houve, mas ele começou, BAP. Esse conceito de SAF, ele começou distorcido. A SAF deveria, para ser utilizada
de outra maneira, como o Bragantino utiliza, por exemplo. Mas a SAF, na realidade, ela foi uma grande boia salva-vida lançada para salvar clubes em desespero, que iam fechar a porta. Botafogo, Vasco da Gama, Cruzeiro, tudo isso. Só que aí, a partir do momento que você faz isso, você dá margem pro caloteiro, você dá margem pro pilantra e você, naturalmente, desrespeita quem comeu o pão, sabe, duro, quem roeu o osso, né? Para estar onde está hoje, que é o caso do Flamengo. Uma vergonha terem passado essa lei de SAF aí. Foi uma verdadeira ridículo, patético quem passou isso aí, tá? O negócio é o seguinte, meus amigos, aí o PVC... Rapaz, o PVC, eu não tô entendendo o PVC não, viu? Que o BAP falou que o Flamengo mira o Real Madrid, aí ele pode achar o quanto quiser que o Flamengo é um time europeu na América, mas não é. O Flamengo é um time da América do Sul, um time brasileiro. É mesmo. Se você não falasse PVC, eu realmente não ia saber. Eu não ia saber. Ele tem razão em alguns pontos. É o time melhor gerido no Brasil hoje, que tem mais dinheiro. Olha aí, ó. O que eu falei pra vocês? Que a luz estava acabando e eu ia deixar a luz de emergência aqui. Dito e feito. Acabou a luz. Aí eu vou postar o vídeo atrasado, o camarada, pô, rapidão, cadê o vídeo às 5 da manhã? Como é que eu vou postar se a Light tá me sacaneando? Se eu pago a conta em dia, tá vindo caríssimo essa porcaria dessa conta, você tem que ficar com o ar-condicionado o dia todo ligado. Aí se tu mete ali um miau, ele vem rapidinho cortar, pô. Agora, pra fornecer energia, cadê, meu amigo? Isso é uma vergonha, rapaz. Puta merda. Agora ficar nesse calor brabo aí pra gravar vídeo, cara. Mas vamos seguindo. Não tem jeito. Ó, o parte do elenco do Botafogo, a informação que chega é que já vai viajar pra Bolívia, tá? Já vai viajar pra Bolívia. Então, alguns jogadores aí não vão estar disponíveis para esse jogo diante da equipe do Flamengo. O Botafogo perdeu o seu enfrentamento aí pelo Campeonato Brasileiro diante da equipe do Fluminense, mas o técnico do Botafogo, o tal do Anselmi, disse: mas precisamos de jogadores contra o Flamengo. No entanto, alguns já irão viajar para a Bolívia, né? Até para fazer lá. Aí voltou! Já é a quarta, quinta vez que essa luva se queimar, se estragar uma carne, se estragar um leite, se queimar eletrodoméstico, eu vou tacar um processo no lombo de vocês, rapaz. Vocês são a verdadeira vergonha. Aí daqui a pouco acaba de novo. Parece até racionamento. Não, vamos cortar. Agora já pode ligar. Fica um cara lá, corta. Ou então são incompetentes mesmo. Mas vamos lá, ó. Vamos seguindo aí que tem muita coisa. Senão, desculpa, tá? Senão a gente vai desviar o foco aqui. Ó, Rodrigo Castilho, atacante do Lanús, sofreu um edema na coxa esquerda e não enfrenta a equipe do Independiente no duelo de amanhã pelo Campeonato Argentino e não deve se recuperar a tempo para enfrentar a equipe do Flamengo. Rodrigo Castilho é um dos grandes destaques da equipe do Lanús e vem sendo acometido por essa lesão no edema da coxa esquerda. Beleza, torcedor? Vamos avançando, que tem mais coisa aí pra gente conversar. Léo Ortiz, apesar de todos os pesares, lidera o ranking de zagueiros garçons do Brasileirão desde a sua estreia pelo Flamengo. Passe para gol contra o Vitória no Barradão foi o quinto, né? Foi a quinta assistência do defensor que comemora a marca de 100 jogos com a camisa do Flamengo. Obrigado a todos que me apoiam, torcem e me fazem evoluir. O Léo Ortiz é um grande jogador. O Léo Ortiz, evidentemente, que ele faz toda a diferença. Eu só acho que em dado contexto, ele precisa simplificar, sabe? Ele precisa unir o refinamento técnico dele
ao que é simples em determinada hora. Fazer um corte mais estilo zagueirão antigo, né? Sabe, nesse sentido, porque se ele fica só né, de toquinho, não, tá marcando, tá todo mundo em cima, não, vai sair jogando porque, né, tem que jogar igual o Beckenbauer, né? Nem sei se o Beckenbauer joga, não, jogar igual o Beckenbauer, tem que jogar bem, tem que simplificar, não, fazer uma lasanha, não vai fazer lasanha, vai fazer estrogonofe, vai fazer arroz, feijão com ovo. Ou então com frango, tem que simplificar. Isso se a Light não queimar teu frango e tua carne aí. Né? Não estragar. Mas vamos lá, ó. Corinthians pagará multa milionária para Alan enfrentar o Flamengo, meus amigos. Pois a multa que o Corinthians vai ter que pagar para o Flamengo, muita gente está perguntando isso. O Corinthians tem a opção de compra, evidentemente, para adquirir o Alan, que está fixado em 2 milhões de euros, que na cotação atual dá mais ou menos 12 milhões e 290 mil reais, o Corinthians teria, né, caso eles utilizem, terá que pagar 2 milhões de reais pela contratação do volante Alan do Flamengo. Vai lembrar que já aconteceu isso no passado, com a antiga gestão do Flamengo ainda, quando o goleiro Hugo Souza, o Neneca, era jogador da equipe do Corinthians, e aí o Corinthians ele teve que pagar uma multa, só que era 500 mil a multa, né? Daí o Corinthians jogou, acho que 3 vezes contra o Flamengo, o Neneca, né? Hugo Souza, porque teve 2 jogos pelo Brasileiro e um pelo 2 jogos pela Copa do Brasil e um pelo Campeonato Brasileiro, que eles tiveram que pagar ali, no caso o Flamengo, na ocasião. Então, acabou que aconteceu isso aí, só que com o Alan a situação realmente, o buraco é um pouco mais embaixo. Patrocinador do Flamengo corta até 60% de investimento do ano e quer reestruturar a parceria com o clube afetada pela crise do Banco Master. BRB decidiu enxugar despesas. A instituição estampa sua marca na camisa do Flamengo e fechou o contrato com o clube até 2029 com a criação do Banco Nação. É algo que está sendo discutido, com esse escândalo danado aí do Banco Master. E, cara, o Flamengo vai ter que achar uma alternativa aí pro lugar do BRB. Pessoas do clube alegam para mim que não vai ser nenhum problema para achar essa alternativa, mas de qualquer forma a gente fica atento à situação para informar você. Torcedor rubro-negro, mais uma grana pintando nos cofres do Flamengo. Pois é, o Wesley segue na mira da equipe do Manchester City, comandada por Pep Guardiola, de acordo com o portal britânico Team Talk. O Manchester City tem interesse na contratação do Wesley, da Roma. Os ingleses estão dispostos a oferecer uma quantia de 50 milhões de euros pelo Wesley, que dá mais ou menos 310 milhões de reais pelo lateral revelado pelo Clube de Regatas do Flamengo. A Roma não deseja vender, mas o City ainda não desistiu do negócio. O Wesley hoje é uma das peças fundamentais ali da equipe da Roma da Itália. E aí, naturalmente, por 50 milhões de euros, o Flamengo vai receber uma farpela enorme, né? Por essa aquisição do Manchester City em função do mecanismo de solidariedade da FIFA. Concomitantemente a isso, o Flamengo monitora a situação do João Gomes, do Wolverhampton, bem de perto, caso o clube inglês seja rebaixado na Premier League. O Flamengo pode investir na contratação do jogador. Ele tem desejo de voltar a vestir a camisa do Flamengo, assim como pesou a situação do Paquetá, a situação dele também pode pesar, não obstante a concorrência de outros clubes europeus pelo João Gomes, que apesar desse momento, né, terrível lá do Wolverhampton, ele realmente vem se destacando ali no time. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, aciona o sino, deixa o like. Ê, dona like, vou te contar a história da carochinha, hein? Tamo junto, saudações rubro-negras.